Olá, sou o Viriato Quintela e esta é a gravação de um dos meus lives. Beirão Riz. Já cá estamos. Olha, viste a história da minha caneca? Não, porque eu até te estava a telefonar a perguntar se tinhas desistido. Se eu tinha desistido, jamais em tempo algum. Eram 8h21 e eu entrei. Mas eu Agora, estava aqui também às 20h21. Olha, já viste? Isto deve ser. Se calhar tu estás num fuso horário. Onde é que tu estás? eu estou no fuso horário, eu estou na China. Eu estou na China, porque quando começou o Ah, corona eu zarpei. Eu fui à fonte, logo. Estou na Serra da Estrela. Estou na Serra da Estrela e tu, onde é que estás? eu estou na minha bela casinha. Em É? Lisboa. Em Lisboa. Olha, perdoa-me começar logo, mas isto não é publicidade, porque é para um amigo meu, o de Maneiras que por acaso agora comentou aí com um coraçãozinho, que faz estas canecas espetaculares. E ele sabe que eu tenho uma coisinha com canecas. Olha aqui a minha caneca do Beirão Riz, a original. Foram uns amigos meus que ofereceram. Fez-me esta caneca de encomenda. Eu disse, olha, vê lá, faz uma caneca com o nariz, tipo, vê. Olha, eu também tenho um desses. Eu Super também pequeno. tenho um desses, olha. Não Eu estejas, também não, tenho, não, eu também não, tenho um desses. Não estou sozinha, hein? Não estás não é sozinha. disparates, não digas disparates. Não? Não queiras competir comigo nesse quesito porque perdes, e muito. Olha, mas há outros quesitos que tu podes competir comigo. Eu queria começar logo por dizer que está giríssima, para não variar. Sabes que eu tenho uma certa, eu não vou dizer idolatrar, mas tu, a modo que me intimidas, porque sempre que eu te vejo, tu estás super elegante, composta, direta, a conversar de uma forma que parece que vais dar um concerto 30 segundos a seguir. Quer dizer, hoje obrigaste. Mas, obrigada, mas olha, hoje obrigaste-me a ter que me ir arranjar um bocadinho. Que Ai, eu que bem. estava com os olhos todos sem nada e estava-me a Aham. saber bem, mas depois há bocadinho achei que tinha que ir maquiar-me um bocadinho. Ai, obrigado. Foste fazer isso por mim. Patrícia, estou-me a sentir super importante. Boa, vamos ficar com esse pensamento. Vamos ficar com esse pensamento. Olha, estávamos a falar eu disse meio que a brincar que parece que ias dar um concerto. Mas é verdade. Tu tens um bocado de ar e pelo positivo de diva. Estás sempre muito Credo! As com o divas são perfil. insuportáveis, não me digas isso. Não, mas a parte suportável da diva. A parte genial. As divas Ah, são suportadas porquê? Porque têm aqueles defeitos enormes de quererem 1 quilo de coca no camarim ou, sei lá, ou uvas descascadas. Pronto. Mas depois tem a coisa boa do gênio. E por isso é que as pessoas aturam, não é? Lá está. Pronto. está Portanto, certo. não é tudo mal. Pronto. Então é diva em bom. A tua carreira musical. Tu, quando começas a ser diretora de casting, Patrícia, a tua carreira de música ficou de lado? Tu sempre conseguiste em paralelo fazer tudo avançar? Como é que é? Não, Explica-me lá. então, Viriato, pá. Deus. Então, então. Eu comecei a fazer casting em 1989. Eu sei. Já foi há Só muito, que, sim. portanto, eu tinha 20 e poucos anos. Uhum. Eu tinha 66, pronto. E depois só comecei a cantar aos 40 anos. Foi só uma situação tão recente. Não sei, eu conheci-te, olha, já não me recordo há quantos anos foi. Sei que eu fui ao Altis ver-te cantar. E para mim, na altura, foi já assim. Pronto, ela também canta, não fazia ideia. E depois vi-te cantar. E eu pensei, bem, porque é que ela não canta? E se calhar, pronto, tem que pôr comida na mesa, como todos nós. Que os que são atores e que têm que ser também engenheiros civis, porque senão a coisa não. Não, foi mesmo assim uma vontade que me deu de repente de experimentar. Uhum. E, E como é que está isso? isto Como é que está isso? está espetacular. Está Tá? exatamente como eu desejo, que Que é é, agora a preparar o próximo disco, era isso que eu ia que só questionar. sairá se tudo correr bem, não é? Porque agora isto é Aham. tudo sempre imprevisível, em 22. 22 de janeiro sai o novo álbum. Não! Achas? Em 2022. 2022. Daqui a muito Eventualmente, tempo. vamos ver como é que tudo corre, não é? Porque isto agora é sempre tudo muito imprevisível. Portanto, vamos ver, vamos ver. É sempre muito imprevisível, pelo menos até quando o coronavírus esteve por aí, não é? Portanto, vamos achar que 2021 vai ser um ano de viragem. Temos que achar. Nós temos que achar, pronto. Que 2021 vai ser a viragem e vai tudo voltar à normalidade. Mas em 2022, em princípio, tens o álbum editado, não é? O álbum de música. Em 2022. 2022, desculpa. Voltei. Mas eu quero que isso saia rápido. Acho que é isso. Estás a ver?
Inconscientemente é isso que está a acontecer. Olha, eu estou aqui com um fight com os meus. Eu demorei os 2 Mas minutos. olha, eu se fosse aqui tirava. Tira isso. Tira, Não, que até te ouvo mal. Eu até te ouço mal, por acaso. estás-me a ouvir mal? Um bocadinho. É, espera aí, é que o microfone geralmente está aqui e assim está um bocadinho melhor. Eu tenho que rifar estes fones, tá? Eu tenho que rifar estes fones. Espera aí, eu vou desligar, dá-me um segundo. Mas estavas a dizer, a carreira musical, portanto, agora em 2022 é quando tu vais pôr o novo álbum aí. Espera. Agora estás-me a ouvir melhor? Ah, estás a ver, agora está melhor. Vês? Pronto, então eu vou tirar. Eu quis me armar aí Era o que eu dizia, tira. com aqueles fones de orelhas e tudo e correu-me tudo só muito mal. Carreira de música. Então em 2022 vais lançar um novo álbum e vais divar, mas só em bom. Não é? É verdade. Eu com isto do diva, pessoal, não pensem que eu quis dizer alguma coisa que não, de todo. Eu conheço a Patrícia e sempre foste super fofa e super querida comigo. Olha, e então a direção de casting? Tu começaste em 1989, salvo erro, não foi? Em 1989 começaste a fazer direção de casting. Tu quando procuras... Eu vou ter que falar no passaporte. Vamos fazer só aqui um pequeno introdutório, mas... o que é que tu procuras num ator ou atriz? Tu procuras de acordo com o papel que te dizem, óbvio, mas há uma questão que eu gostava de fazer, porque os atores, quando tu escolhes mais, epá, vai ser o mais eficaz para aquele papel? Ou às vezes acontece epá, esta pessoa tem aqui qualquer coisa, um certo gravitas que eu não... Estás a misturar duas coisas, olha. Mas enquanto eu explico, responda aqui a esta pessoa. Podemos pôr perguntas na caixinha. Sim, Diz que sim. podemos, por favor, ponha. Eu vou dedicar 5, 10 minutos da Patrícia para responder às vossas perguntas. Seria fixe. Ok, então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a minha cabeça a funcionar com tudo o que me inspire. Ou seja, se pode ser sei lá, o vendedor de jornais, como pode ser uma pessoa uma pessoa na paragem de autocarro, como pode ser tudo o que me rodeia me inspira. Por exemplo, não sei até que ponto é que muitas vezes sou boa companhia para almoçar ou para jantar, porque estou sempre a olhar à volta. Estás a ver? Estou sempre a observar, ai, aquela pessoa é tão interessante, aquela não sei o quê. Até na rua. Portanto, uma coisa é, a minha cabeça está sempre um bocadinho a funcionar e a pensar, ai, aquela pessoa pode ser interessante para aqui, esta pessoa pode ser interessante para ali, ou fica-me na minha memória, tomo notas e não sei o quê. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é, quando tenho um guião, eu tenho que, obviamente, dar vida àqueles personagens. Uhum. Não é? Portanto, aí tenho que ir procurar, dentro daquilo que também, por um lado, aquilo que é a minha leitura do guião, por outro lado, também aquilo que é o que o realizador procura, não é? E eu tenho que dar vida a esses personagens, eu tenho que, de repente, pensar, encontrar a pessoa ideal para aquele papel. Portanto, são duas coisas diferentes. Não sei se me expliquei bem. Sim, eu percebi a tua explicação. Agora, aquilo que eu queria saber era se já aconteceu, tu estás a pensar, ora bem, o tipo de pessoa para este papel é este tipo de pessoa, porque depois tu, com a experiência que tens, provavelmente já as pessoas entram e tu já topas um bocado a pinta deles. Sim. Portanto, ora bem, este dava bem para isto, esta mulher dava bem para isto. Mas já aconteceu, tu estás a pensar, até tinhas uma escolha já feita. Tipo, esta pessoa é ideal para aquele papel. Mas de repente entra outra pessoa que até não tinha nada a ver com aquilo que tu tinhas pensado, mas, epá, está aqui alguma coisa. Esta pessoa é especial. Já te aconteceu? E quantas vezes acontece? Isto é, acontece mais vezes isso ou acontece mais vezes a experiência? Não, esta pessoa é a pessoa certa. Acontece às vezes até ao contrário. Ou seja, também, mais uma vez, há que explicar duas coisas diferentes, que é, supostamente, quando tu estás a fazer um casting de convocar determinado ator, tu já estás a pensar, ou seja, foste tu que o convocaste, ele não apareceu ali e bateu-te à porta de repente. Também já me aconteceu noutras ocasiões, mas à partida, imagina, um determinado dia, durante um determinado período de tempo do dia, tu convocas os atores de X em X
15 minutos, meia hora, depende do trabalho que queres fazer com aquele ator. Mas já és tu que selecionaste esse ator, porque já o viste no teatro, porque conheces o trabalho dele, não sei o quê, e achas que ele encaixa naquele papel. E, portanto, convocas aquele ator para o filmares com um determinado texto que lhe deste, em princípio, não é? Não é uma improvisação, é um determinado texto, pronto. Portanto, tu já estás com uma determinada expectativa porque conheces aquele ator e achas que ele dá para aquele papel, pronto. E convocas, imagina, 3, 4, 10, ou até menos, ou 2 ou 3, para aquele papel e vais testar a ver qual é que vai ao encontro daquilo que o realizador procura. Isso é um modelo. Outro modelo dentro daquilo que tu estás a falar é aquilo que se chama um casting aberto, ou seja, imagina, eu digo que entre as 10 e a 1 da tarde venha quem quiser e eu recebo toda a gente que vier bater à porta. Ok? E aí filmo um bocadinho de cada pessoa, numa entrevista muito, muito descontraída, pode durar 2 ou 3 minutos, e à conversa com essa pessoa eu vejo até que ponto é que ele deveria passar para a fase seguinte. Por exemplo, o João Jesus, quando foi o casting dos Gatos Não Têm Vertigem, pronto, eu fiz exatamente um casting aberto, ou seja, convoco, digo que naquele período de tempo, como eu estava a explicar, vou estar ali, portanto, quem quiser venha, seja através de uma agência ou seja através de um post nas redes sociais, ou, pronto. E as pessoas vão chegando e entram e saem, entram e saem, entram. E eu filmo um bocadinho. O João, quando entrou na sala, que foi exatamente o segundo, eu nesse dia vi para aí talvez 120 pessoas. E eu lembro perfeitamente que foi o segundo. E foi incrível, porque ele entrou e parecia que já me estava a sair do guião, porque até a roupa dele, ele vinha com um gorro assim, estás a ver? E vinha com um ar assim, era tão engraçado, que ainda por cima era cedo de manhã, portanto ele estava cheio de, se calhar, sono, ou não sei, ainda não estava completamente acordado, se calhar. E foi uma entrevista incrível. E eu até acabei, aliás, ele vinha vestido como estava descrito no guião. E a certa altura, sabendo eu que o realizador tinha imaginado com aquela roupa, pedi-lhe para ele pôr o capuz, estás a ver? E ele pôs o capuz e depois disse: agora não faças nada, deixa de estar só aí. E essas imagens são incríveis. Aliás, isso está no meu programa, num programa que eu já fiz 3 temporadas ou mais, já não sei, na RTP. E, portanto, está na net. Esse programa é muito giro porque eu mostrei esses bocadinhos ao João no programa. E portanto... Eu já fui teu convidado, entre outros. Perdão? Ele já foi lá teu convidado no programa. Perdão? Ele já foi teu convidado no programa, não foi? Exatamente, eu mostrei essas imagens. Pronto. Mas isto para dizer que um casting é sempre surpreendente, tanto para mim como para o próprio ator, não é? E uma das inúmeras razões pelas quais eu tenho um enormíssimo respeito pelos atores, eu acho que também é muito por isso, porque eles são muito corajosos, não é? Porque tu vens pôr-te à prova e nunca sabes muito bem, quer dizer, eu sei que trato bem as pessoas, mas eventualmente há castings onde eventualmente não és muito bem tratado e se calhar às vezes com menos respeito. É uma vida de nãos. É uma vida de nãos. O mais provável que vai acontecer é levares com não. E isso nem sempre depende do teu talento. É importante que se diga. E os atores que me estejam a ouvir, eu hoje por acaso pus um post que é ator, este ano é o teu ano. Independentemente que seja ou não, pode ser o próximo, mas é a resiliência, eu acho. E nós ouvirmos nãos e conseguirmos continuar, é aí que reside. Eu via um ator, não sei se conhece o Jeremy Piven, de uma série espetacular que eu adorava, o Entourage, teve 8 temporadas e ele ganhou 3 Emmys nessa série. Está sem trabalho agora. E ele dizia que, ator, ele era muito amigo do John Cusack, que entretanto rebentou antes dele e que teve uma carreira fixe, e que ele estava a perguntar: e o John não podia pôr umas coisas para ti? Acho que aconteceu uma vez, mas sabes, eu acho que é a resiliência, é nós continuarmos, é nós acharmos que temos algo de especial
e pronto, e ir suplantando. Portanto, como tu estavas a dizer que é preciso uma grande coragem, eu vou acrescentando a todos os atores que conheço, não é só a coragem, é a resiliência de levar os nãos e levar os nãos de pessoas Mas olha, não é só nesta profissão, não é? Os músicos também, qualquer profissão mais criativa, não é? Uhum. Tem muito isso. Tu tens que continuar a acreditar e a criar, e tu tens uma necessidade de criar. E tu crias, ou um bailarino, um músico, tu crias e tu precisas do retorno. Sim. Não é? Tu precisas desse retorno. E não tem nada a ver com exibicionismo, nem tem nada a ver é uma entrega, tu gostas de dar, não é? E de partilhar. E precisas do retorno, estás a ver? Do público, das respirações, mesmo ontem, por exemplo, no concerto de Viena, de facto não teres ninguém a assistir e eu fartei-me de pensar naqueles músicos que tu pensas assim, ó vá, que pressão que isto deve dar de não sentires a respiração, nem que seja só a respiração das pessoas, não é? Já sem falar da energia, não é? Mas pronto, olha, é os tempos que estamos a viver e é o que é e tudo bem. Havemos de passar, tudo isto há de passar, há de ser uma coisa diferente, atenção, eu acho que nunca mais vai voltar a ser igual, mas também por um lado, olha, é o que é. Muita gente dizia isso em março, a minha sincera opinião é que vai voltar a ser igual, pode ser daqui a um ano. Igual. Coisa ótima, que é nós esquecemos rápido, tanto para o bom como para o mau nós esquecemos muito rápido. Portanto, eu julgo que vai acontecer, vamos voltar a ser os mesmos, mas talvez daqui a um ano e meio, não sei, quando esquecermos isto das máscaras, quando for menos usual vermos a máscara na rua, nós vamos voltar a ser os mesmos. Nós somos simples, portanto vai acontecer, olha, tu o passaporte deste ano, tu tiveste que o adiar por causa do Covid, etc. Entretanto, depois fizeram, deve ter sido muito custoso, não é? Deve ter... Eu acho que aquilo deve ser uma iniciativa já de tão complexa organização e de repente levares com o Covid e mesmo assim tu ainda fazeres. Palminhas para ti, Patrícia, estás super de parabéns. Olha a respiração. Pronto. Não, foi bom, mas foi. É verdade que foi. Foi assim, todas as semanas tinhas um país que fechava, menos um convidado que vinha, mais um quarto de hotel que estava pago e que ficava abandonado. Pá, foi muito estranho, foi mesmo muito estranho. Olha, mas eu decidi. Estejam a ouvir, eventualmente, perdoa-me interromper. O Passaporte é uma iniciativa que nasceu graças à Patrícia, há uns anos atrás, em 2016, salvo erro, e convida realizadores estrangeiros para fazer um showcase de atores portugueses ou podem... Não, eu explico melhor. Explica, tu explicas melhor só porque és tu que o fazes. Vá, feitiozinho. Eu explico melhor. Dá-lhe. Estava a correr tão mal. Estava um show, estava a ser um bocadinho misturado. Um showcase, não é? Mas não é. Não é. Não é. Eu explico de uma forma... Repara, por favor, explique. Eu explico de uma forma mais simples, porque também já estou habituada a explicar rapidamente. Ela veio tapetes. Ela veio tapetes, quero saber. A ideia já andava na minha cabeça há muitos anos. E depois houve um dia, como tudo, não é? Houve um dia que de repente, clink, e a coisa proporcionou-se. E a ideia é muito simples, porque é que todos os casting directors do mundo paravam em Espanha para fazer casting? Ou seja, por exemplo, imagina, Penélope Cruz, António Bandeiras, depois o Javier Bardem, mas dava a sensação que eles paravam em Espanha, que Portugal era uma língua que de facto não só língua, como aquele bocadinho ali do mapa não existia. E então eu, como tenho há muitos anos muitos contactos internacionais, dizia sempre às minhas colegas, porque são sobretudo mulheres, ou aos meus colegas,
Dizia, mas por que raio é que vocês nunca vieram a Portugal? Nós somos melhores do que os espanhóis porque não temos sotaque. Portanto, vocês têm que vir a Portugal, conhecer o talento enormíssimo que nós temos, e vocês vão descobrir atores, não é para fazer papel de portugueses. É atores que sejam equacionados para poder fazer também um casting num outro país, para um outro projeto. Não é para fazer de portugueses. Portanto, equacionem os atores que existem em Portugal, que não têm sotaque, porque os filmes não estão dobrados como em Espanha, e pensem nisso. Está bem, blá, 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 pronto. Depois chegou uma altura, antes do passaporte, que eu inclusive consegui, agora já posso falar sobre isso porque também já passaram uns anos, que cheguei a fazer casting para o James Bond em Portugal. Ou seja, cheguei a ter a casting director Debbie McWilliams a vir cá, portanto, anos antes do passaporte, a vir cá fazer casting, já não me lembro qual dos James Bonds eram, mas já foi para aí, sei lá, 10 anos, talvez. E obviamente pedi aos atores todos, que eram para aí 5 ou 7 ou 10, não mais do que isso, que fizeram casting. Era para o papel do vilão e para a rapariga, portanto, para a boa zona. Eu ouvi falar nesse casting, eu lembro que foi há uns anos que eu ouvi isso. E eu lembro de ter dito assim a toda a gente, olha, bico calado, só favor, vocês não dizem isto a ninguém. Vêm cá, fazem o casting e vão-se embora. Foi para aí meio depois, ou um ano depois que ela me falou nisso, sim. Eu recordo, mas vá, sim. Pronto. E pronto. E ela na altura ficou de facto impressionada e disse, uau, que talentos incríveis que há cá em Portugal e não sei o quê. Pronto. E depois, anos mais tarde, eu consegui finalmente arranjar um financiamento e então lá fiz isso. Basicamente é muito simples, faço o circuito ao contrário. Em vez de ser o ator que vai bater à porta no estrangeiro, eu trago os grandes casting directors, digamos, se calhar mais influentes aí pelo mundo fora, e há uma seleção, portanto há um concurso, os atores podem concorrer, depois tem um júri internacional, e há 10 atores que são escolhidos por ano para serem, digamos, apresentados à nata dos casting directors internacionais. Pronto. Acho que expliquei. E apresentado significa que tu tens um evento durante 4 dias onde estás sempre ocupado. Ora tens uma entrevista, ora tens uma apresentação de 2 minutos no teatro, ora tens um convívio com eles, ora portanto, tens sempre trabalho durante 4 dias. Essa iniciativa é espetacular. E quando começou, eu confesso que eu ouvi falar, mas como é que se processa, como é que funciona? E agora já se percebe bem, porque depois, entretanto, também vi vídeos e vi várias coisas acerca do passaporte, foi muito bem publicitado e todas as pessoas que vão lá sentem que aquilo muda a vida de uma pessoa, pelo menos aprendes imenso. E já há vários casos de sucesso disso. Não sei se tu te lembras de algum que possas aqui... Epá, por acaso, de repente, não me lembro de nada. Nada, são tantos. Eu tenho que destacar aqui alguns, e não só pela importância que tem a nível de comercial. Digamos, a nível comercial tem muita importância. A Danielle Melchior está na DC Comics a fazer a sequela do Suicide Squad 2. Vamos lá ver. Mas a Daniela não foi por causa do passaporte. Não? Ela não esteve lá no anterior? Não, mas não faz mal, mas de repente, mas repara, mas eu acho que já são consequências, ou seja, é como se Portugal de repente ficasse no mapa. Estás a ver? Houvesse quer dizer, a Daniela não deixa ter sido importante, obviamente, ter feito o Parque Mayer, não é? Que é um casting meu. E que foi através do Instagram dela que um agente americano ou produtor, já não me lembro, a viu e... Pensava mesmo que tinha sido para o passaporte. Não. Bem, passamos para aí. O primeiro grande caso de sucesso do passaporte foi o Albano Jerónimo nos Vikings. Nos Vikings, sim. Pronto. Que nós só podemos dizer um ano depois. Eu, por exemplo, agora tenho montes de coisas boas para dizer, mas não posso dizer. Só posso dizer quando pode ser tornado público, não é?
Mas E montes depois o outro caso, assim, também, sobretudo mais mediático, foi o caso do Nuno Lopes no White Lines, não é? no Lopes White Lines, sim. E infelizmente, por acaso, acho Pronto, e há montes de outros, e há montes de outros casos, mas pronto, e estão todos, ou a Lídia Franco. a Lydia Franco fez o Six Underground, né? Six Underground com o Ryan Reynolds, um filme para a Netflix. Sim, do Michael Bay. Do Michael. E pronto, portanto, há montes de casos. Eu acho que, sobretudo, e o que é bom nisto é que não há idade, não é? Não há. Ninguém. Não há limite de idade, não é? Ou seja, tens de repente uma Lídia Franco, como tens a Isabel Ruth, como tens. Ou seja, como tens este ano o Lucas Dutra, que foi escolhido, que tem 20 anos, acho que nem tanto. E pronto, portanto, olha, eu acho que sobretudo o importante é de facto ter posto Portugal no mapa. Verdade, isso é obra feita, Patrícia. Isso é espetacular. Olha lá, este ano com o Covid depois trouxe coisas também, iniciativas que se calhar teria sido mais difícil, mas por exemplo a casting director do Joker Sim. teve a fazer em Zoom connosco um workshop, ou seja, uma palestra, foi super interessante, quer dizer, e de repente tu tens de Los Angeles, ou por exemplo a do Avatar também teve connosco, foi super, foi ótimo, as pessoas foram de uma generosidade ímpar, estás a ver, de estar em LA, Nova York, etc, e de repente entrar online para dar uma palestra assim, num telefone, estás a ver? E eu tinha organizado a coisa para eles poderem ver a sala, ou seja, aquilo era em Zoom, mas não era a conversa assim como nós os dois, percebes? Ou seja, eles estavam a ver o que estava a acontecer na sala. E foi super inspirador. Foi muito duro porque as regras de segurança, aquelas coisas todas, ninguém podia sair da sala, blá, 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 blá. Foi difícil, mas foi super inspirador. Pronto, e isso é que é preciso. Mais do que para ti, se calhar, perdoa-me, mas aqui o evento já é a tua inspiração, já é a tua pièce de résistance, mas para os atores, eu imagino estar lá, deve ser fixe. Tu só te estares ali e de repente vês aquelas pessoas, deve, sabes, puxar pelo teu jogo, bring up your A game. Deve elevar o teu jogo, tu tens que estar ali, presente no momento, não é? Mas eu sou muito chata. És? Sou exigente, não sou chata, sou super exigente. Começando comigo. Bom, e não a poucar alguém. Não, ou seja, regras são regras e são para cumprir e é para acabar a uma, é para acabar a uma. Se as inscrições acabam no dia 31, é no dia 31, não é no dia 1. Estás a perceber? Ou seja, não, o rigor é muito importante. Portanto, é pontualidade britânica contigo, não é? Porque... Não é só a pontualidade, é o rigor. Tu tens que ler as regras. Se as regras dizem tens que fazer isto, não dá para de repente, olha, fiz metade. Não. Percebes? Portanto... Mas agora vamos aqui mandar um aviso à tripulação e a todos esses bardinhas que fizeram isso, se é que aconteceu. Então, foi alguém ao passaporte e zarpou a meio? Teve de abandonar para uma consulta? Ou já aconteceu isso? Não é isso. Mas, por exemplo, imagina, este ano eu decidi deixar as inscrições abertas mais um mês. Por causa do Covid e não sei o quê. Pronto. E porque também adiei para setembro o evento. E de repente tive o dobro das candidaturas. Eram 170, assim uma coisa lá, ou mais, já nem me lembro. Era uma loucura, estás a ver? Portanto, imagina, se cada pessoa tem que entregar 3 vídeos,
Portanto, eram praticamente 600 vídeos, estás a ver? Aquilo era uma loucura, lá o júri estava todo maluco, mas como é que a gente agora vai ver 600 vídeos e não sei o quê. E imagina, tinhas 20 ou 30 pessoas, já não me lembro muito bem, cujas candidaturas não estavam completas. Às vezes só porque não leram bem, não repararam bem, não sei o quê. E, pá, mas vá lá, deixa lá passar, esqueci-me, não li. Não, não. Porque repara, aquilo que eu quero exatamente passar é que nós somos muito profissionais. Ok. Não é? E a imagem que eu quero dar de ti é que tu és muito profissional. Portanto, não podes depois, eventualmente, se fores escolhido, chegar lá e dizer, epá, desculpa, eu não li, não li a cena que me mandou. Epá, sorry. Mas não dá. Sim. É zero. Portanto, não é só querer uma carreira internacional, não é só querer. É estar já a um nível que se consiga, que tu consigas competir. Não é competir no mau sentido, não é? Mas pá, não dá para seres negligente. Não dá para ser o desenrasca. Não dá. Isso às vezes funciona uma vez ou duas, mas não funciona sempre. E, portanto, nesse sentido é que eu estou a dizer chata de rigorosa, estás a ver? Mas é para teu bem, é para bem de todos. Sim, para elevar os padrões. Tem que ser rigor. Entendo, claro. Para elevar os padrões, lá está, a excelência que tem de ser igualada não só em talento, mas também em trabalho, em rigor. Claro, repara, não é por acaso que o Nuno Lopes está no patamar que está. É das pessoas mais trabalhadoras, mais humildes, mais extraordinárias que eu conheço. E não é por acaso, estás a perceber? Ou seja... Ótima ideia. Assim, eu não sou super conhecido no Lopes, mas liguei-lhe 2 ou 3 vezes por causa de assuntos que nada tem a ver. Uma vez por causa da peça de teatro e ele sempre foi super simpático, super... sempre! Possível, sim, é verdade. É verdade. E eu ouço ele em termos em termos profissionais e já ouvi também várias vezes e ele é realmente... E as coisas não acontecem por acaso, tens de trabalhar. Viriato, eu conheço há tantos anos, tu também és um lutador. Obrigado, querido. É verdade. Tu lá te mantens a lutar pelas tuas coisas e pelo que tu acreditas e continuas a trabalhar e também és resiliente e voltas e fazes e vais e pá. É verdade. É verdade. Mas não há, eu não conheço outra forma. Não é ficar à espera que as coisas aconteçam. Isso não existe. Sim, quem fica sentado com o rabinho em casa, nada acontece. Curiosamente, com o meu rabinho sentado em casa neste preciso momento. Portanto, se calhar agora... Noutra altura, vá, pronto, percebeste a ideia. Tu já alguma vez aconteceu... Ficaste envergonhado! Eu? Não, eu raramente fico sem palavras. Olha, ficaste sem jeito, até baixaste o olhar. Pronto, estás-me a dizer que eu sou resiliente. Não, olha, a primeira coisa que eu penso, então, mas porquê é que nunca me escolheste para nada? Olha aí. Não, por acaso não pensei nada disso. E isso da resiliência, porque para mim é uma coisa fundamental nos atores e apresentadores, whatever, nisto do entretenimento. A resiliência é fulcral. E eu orgulho-me, se calhar, de que tu tenhas dito isso, porque eu também me revejo assim. Não significa que todos os outros o vejam, mas é bom sermos reconhecidos, pelo menos com alguma qualidade que temos. E neste caso é a resiliência, que para mim é das mais fundamentais nos atores. Erros de casting. É uma expressão muito conhecida, ou muito utilizada. Tu já fizeste algum? Tipo, quando estás a ver a pessoa, tipo... Caramba. Opa, olha, eu costumo dizer, no dia em que isso me acontecer, I give up. Mudo de profissão. Eu acho que é por isso que eu faço casting atrás de casting. Ou seja, não digo ao ator que ele for escolhido até ao momento em que eu tiver a certeza que de facto ele é a pessoa certa. Opa, não dá para arriscar. É uma profissão muito... É uma indústria... É um ofício muito caro. Não dá para ser depois do realizador ligar-me e dizer opá, Patrícia, a sério. Portanto, se eu sinto que o realizador está com alguma dúvida, eu digo, faz um casting outra vez.
E ele só fecha com o ator, ou eu só fecho com o ator, quando tiver a certeza que o realizador também está seguro daquilo que está a fazer, da escolha dele. E os realizadores, qual é que é o teu modus operandi? Tu, quando tens um realizador a pedir-te um ator, eles geralmente já confiam muito em ti. Não, normalmente não vem pedir um ator. Normalmente diz-me quem é que pode ser o ator para este papel. Certo? Eu não sou agente. Certíssimo, certíssimo. Pronto, perdão. Então, refraseando, eles vêm-te pedir para um papel um ator, não é? E tu fazes o casting. Tu já tens atores assim na manga que digas, olha, este aqui eu acho que é bom, vê este. Claro. Ou então, olha, tenho uma história no primeiro filme que fiz com o meu pai, que era o Jaime. Sim. A certa altura na primeira... perdão? Clássico, foi o que ela disse. A mãe disse, dá um beijo ao pai. Manda-lhe um beijo. Manda-lhe um beijo, foi o que ela disse. Fernanda Sousa. Vai, então, giro, esse casting foi maravilhoso. Mas, quando eu estava a fazer esse casting, na primeira reunião com o meu pai, ele disse-me assim, olha, não vais conseguir. Porque eu quero a Ava Gardner. Quem é que ele queria? Era a Ava Gardner e, sei lá, se não era o Steve McQueen, era assim o Steve McQueen não era. Já não sei, disse-me assim um nome de um ator super conhecido e espetacular e maravilhoso e não sei. Dean Martin, já não sei. Bom, olha, sei que era assim duas grandes divas americanas, com caras maravilhosas, de facto. E eu lembro-me tão bem de dizer assim, está bem, então mas fala-me lá como é que é o pai. Então o pai é assim um gajo que tu percebes que foi um homem bonito, mas está a passar dificuldades na vida e está torturado pela vida e tu sentes que se o tirasses daquela vida, ele ainda era um homem bonito. E eu lembro de ouvir aquilo e dizer assim, já sei, eu tenho a pessoa perfeita para ti. E ele disse, tenho, a sério, Joaquim Leitão. E ele olhou para mim e disse, boa, fechado, é o Joaquim Leitão. E eu liguei ao Joaquim Leitão, o Joaquim Leitão ficou com o papel. Ou seja, às vezes mas é giro, porque ele primeiro dizia, não vais arranjar, ainda por cima o Joaquim Leitão era sobretudo, e ainda é um realizador, e fazia muito poucas coisas como ator, hoje em dia já faz mais. Mas eu lembro-me de aquela cara extraordinária do Joaquim Leitão e da descrição do meu pai, de repente aquilo fez-me assim, clique! E ele comprou na hora, sabes? Foi tão giro, porque ele que vinha naquela do, Patrícia, eu adoro-te, mas tu não vais conseguir encontrar o ator que eu quero. E depois ficou a Fernanda Serrano, espetacular também, que ainda estava muito a começar, era sobretudo manequim, mas maravilhosa e uau. E pronto, e é tão giro, porque às vezes eu antes de dizer um nome, normalmente fico a ouvir, enquanto não me faz sentido na minha cabeça, faço mais perguntas sobre as características daquela personagem. Às vezes até lhe posso dizer, mas vive aonde? Imagina, no guião não diz onde é que vive. E eu pergunto, mas se vive em Lisboa, vive em que bairro? Porque isso ajuda-me a caracterizar a personagem, estás a perceber? Entendi. E portanto, para mim é importante isso. Eu não chuto um nome sem primeiro ver até que ponto é que aquilo me faz sentido. No fundo, vês a sinopse da personagem ou a sinopse que te fazem e vais procurar a pessoa que vem à cabeça que é tipo uma ideia, não é? Eu percebi perfeitamente. É aquela inspiração do, olha, aquela pessoa é a certinha. Olha, nós não temos lá estado a ler os comentários. Não são os castings que encontram os atores perfeitos, são os atores que encontram os castings perfeitos. O Gui Silva Ribeiro. Ok. A Ruth Fátima 87 a dizer resiliente e talentoso viriato. Obrigado, Ruth. És uma querida. Beijinhos. Lindo, e tu bates palmas, está feito. É oficial. Qual é que é o futuro do ator, Patrícia? Com esta história toda porque tu de certo que já ouviste
que agora há atores que são escolhidos também pelo Instagram, pelos seguidores do Instagram, se têm para cima de Epá, não. Tu achas que isso está no futuro dos atores, está na estrela dos atores terem que levar com esse baralho? Não. Até está a fazer comichão, falamos nisso. Até me está a fazer comichão, podes crer. Ah, que caralho. Não, eu a mim, ai do dia em que me digam assim, quero uma pessoa que tenha muitos seguidores no Instagram. Epá, não é para mim. Uhum. Portanto, nunca te viste confrontado. Eu sei que na televisão acontece. Na televisão, e tu já deves ter ouvido histórias de certo, que na televisão escolhem atores porque já tem a ver com os seguidores. E Acho que estás a resumir, estás a generalizar, não é bem assim. Mas há uma pressão, há uma pressão, Sim. há uma pressão para os atores serem bons nas redes sociais. Nem todos os atores têm jeito para estar nas redes sociais. Nem todos os atores têm redes sociais. Não, verdade. Então, o Bradley Cooper não tem redes sociais, já demonstrou que é um grande ator e que já realizou o A Star is Born. Estava a dar há pouco, por isso é que me veio logo o Bradley Cooper à cabeça. Mas Grande filme. Grande filme, eu adorei. Por acaso adorei e até me bateu muito o filme na altura. Então tu achas que as redes sociais não podem influenciar a vida do ator? Mas... eu não disse isso. Ou não devem. É isso. Epá, eu acho que tu não deves ser refém disso. Uhum. Não podes ser refém disso, estás a ver? Ou seja, eu digo sempre aos meus alunos, não é? Porque eu também tenho uma escola de formação de atores há 20 anos e adoro, digo sempre aos meus alunos ou a quem me pergunta, eventualmente, ou à minha filha mais nova, ou às amigas dela, etc., que é, tu se tens uma rede social tens que perceber para quê e porquê. Porquê que eu quero ter uma rede social? E é para quê? Tu queres divulgar o quê? Porque só há uma comunicação. Senão tu estás para ali e tanto pões fotografias em pose, como de repente fazes... Para quê? O que é que tu queres comunicar? Queres comunicar o quê? Estás a perceber? Uhum. Eu entendo. Tens de ter uma razão porque é que gostas das redes sociais. O que tento passar... Vamos falar num caso específico para tu... Eu, na minha rede social, tento projetar. Eu apresento isto do Bem Não Rijo. Estou a entrar numa novela. Ainda não posso falar muito nisso, porque não se pode falar em específico. Mas é o que eu tento passar. É o meu trabalho. Claro que se vir coisas com piada, é isso que coloco. Mas a minha rede social... Por exemplo, eu às vezes estou 2 dias sem postar nada. Porque eu quero é viver. Eu não vivo para uma rede social, para alimentar uma rede social. Não tenho conteúdos. Mas não. Há dias que, se eu preciso, posto 5 ou 6 coisas porque me apetece, ou é algo que eu quero partilhar. Portanto, eu vejo a rede social assim. Mas aqui a questão é, como o puro ator, o que é que tu achas que deve fazer em relação às redes sociais? Nada? Divulgar o seu trabalho. Acho que deve ser para divulgar o seu trabalho. Uhum. Se for público, não é? Eu diria... se for público, acho que deveria ser para divulgar o teu trabalho. Assim como dar entrevistas e coisas assim. Tu deves dar entrevistas quando tens qualquer coisa para divulgar do teu trabalho, porque senão vais dar entrevistas para falar de quê? Da tua família e do... Pronto, são opções. Mas acho que tudo o que tem a ver com redes sociais, comunicação social, deve ser usado para promover uma determinada coisa que tem a ver com a tua profissão. Ou com qualquer coisa que tu estejas a lançar. Não é? Pronto. Agora, ou então, por exemplo, eu uso muito as minhas redes sociais por lutas cívicas. Sim. Publicitas muito a mansarda, que é outra coisa que eu quero falar. Não, a mansarda é uma coisa, mas as minhas lutas cívicas, por exemplo, eu agora tenho um caso aqui à frente da minha casa, que de repente a PSP decidiu bloquear 21 lugares de estacionamento. Epá, eu não me calo um minuto. Pumba, 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 pumba. Há uns anos atrás foi porque o jardim estava uma miséria. Pumba, pumba, tanto chaqueta de café que o jardim finalmente estava feito. Sei lá, eu luto muito. A mansarda, isso com certeza, então, mas a mansarda é o projeto da minha vida, isso é uma coisa diferente. Mas as minhas lutas cívicas, estás a ver?
Uhum. Portanto, agora, é o que eu digo, as redes sociais, acho que não devemos sequer gastar muito tempo com isto, mas tens que saber para quê, porquê e para quê. Um objetivo Pronto. e foco. Tens de ter um objetivo e foco, sejas ator, sejas apresentador, whatever. Então, o teu conselho, pelo menos geral, não para os atores, é o foco. A forma como te queres vender nas redes sociais, é isso, né? Pronto. Não é vender, apetece-te partilhar qualquer coisa, está bem, mas porquê e para quê? Sobretudo quando és figura pública, acho que deverias pensar um bocadinho. Tem que ter uma certa lógica, eu diria. Uhum. Senão depois de vez em quando cais ali num no man's land, é assim uma coisa meio estranha. Ok. Não se percebe o que é que estás a fazer, se é o teu trabalho, se é a tua vida pessoal, sim. Pronto, o que eu queria saber é mais ou menos o que é que tu achavas em relação às redes sociais e os atores e como é que eles devem utilizar esta ferramenta ou se não utilizarem, porque há atores mesmo que abominam este tipo de coisas. Eu tenho um grande amigo meu, talentosíssimo, dos melhores atores deste país, que é o Pedro Pernas. Ele odeia redes sociais. Ele faz um esforço enorme para pôr alguma coisa e vamos conversando sobre isso. E ele é hilariante, só que lá está, ele não tem grande paciência para isto. Mas estás a ver, para serem esforço para quê? Olha, porque muitas vezes é o trabalho. Tem uma... Opa, não, por amor de Deus. Vais-me dizer que o Pedro Pernas vai ter mais trabalho só porque eventualmente faz uns posts nas redes sociais. Não, Pá. tem mais gente a ir aos espetáculos. Se calhar é isso. Claro, façam como eu, vão ao teatro duas ou três vezes por semana. Pelo amor da santa, a sério. Não é por aí. Não? Não. Olha, Estás a ver? Eu nem te seguia. Olha a vergonha. Eu nem te seguia no Instagram. vergonhoso! Isso é para si. Vergonhoso que eu estou a assumir aqui publicamente. Gelá. Como é que é? Flagelo já. Aquela coisa Já, que aquilo já me bati. não dá. Isso, Já me bati. enfim, criança. Vergonha. Mas agora já te sigo. Olha, espero que já tenhas sanado esse erro. Aliás, todos esperamos, todos estamos aqui. Sabes uma coisa? Tu sabes que tu tens qualquer coisa do Rui Unas. É incrível. A voz, has de reparar. Tens a voz, tens algumas coisas na forma de falar. Okay. E alguma eventual parecença também, é muito engraçado. Tenho estado sempre a olhar aqui para ti. Uhum. O timbre de voz, a forma de expressares, olha, nunca tinha pensado nisso. Pronto. Já ficou. Lá está. Vistos para ser lembrados. Portanto, tu agora vais ficar com essa imagem na minha cabeça. Se alguém chegar a ti e disser, pá, eu preciso de um palhaço muito eficaz para um filme, pá, e que tenho 1,88 m, tu, viriate. Pumba. Isso não é? Patrícia, olha, há um casting importante a decorrer neste país e gostava de saber a tua opinião sobre isso. Antes de fazer as perguntas, pessoal, se tiverem perguntas para fazer à Patrícia, por favor, façam-nas agora. Coloquem aqui na caixinha abaixo da Patrícia, nesta direção. E, Presidente da República, qual era o tipo de instrumentos que tu ias utilizar para fazer o casting para Presidente? Epá, é assim, Presidente da República depende de que país. Hã? É um papel. É um papel. Claro, mas depende se era de uma determinada época, num determinado país, era alguém que já existia. Portanto, tinhas sempre que ir buscar alguém que fosse parecido com, não é? Eu, por acaso, eu não estava a querer preencher o papel. Era mesmo o Presidente da República Portuguesa. Imagina, agora, quem é que achas? É o Marcelo, é a pessoa certa? Tu revês qualidades nos presidentes, tu agora... Porque estão a ver as presidenciais, como bem sabes, e conversamos sobre isso. Já perdi um debate, já perdi o Marcelo com a Marisa. Não, ainda está a dar, começou agora. Começou às 9, com o Marcelo Rebelo de Sousa com a Marisa Matias. Olha, já me apareceram aqui várias coisas a dizer Marcelo diz que não sei o quê. Ah, é? Olha, só um pequeno à parte, o pé de mais... está a dizer até o cabelo é parecido agora que o Unas fez um transplante. Yap. Não, mas tu tens coisas do Unas, é incrível. A sério, deve ser tens coisas do Unas. Uhum. Incrível.
Olha, mantenho isso em mente, porque o Unas, para mim, eu tenho para mim que o Unas é um dos melhores comunicadores do país, se não o melhor. Ele faz coisas fantásticas. Eu adorava, quem me dera a mim, ter só um quinhão daquilo que ele tem em termos de talento. Já me corria bem. Mas estamos a falar do casting para presidente. Quem é que a quem é que tu davas o papel? O que é que tu ias procurar? Opa, olha, passa à próxima pergunta. Eu vou dizer porquê. Porquê? Porque é o que eu te digo. Tu, quando estás a fazer um casting para um presidente, aquilo é de uma determinada época e num determinado país. Portanto, inevitavelmente vais ter que te inspirar sobre o presidente que tiver naquele momento no seu posto. Como é que se diz? Percebes o que eu quero dizer? Se for de 1980, vai ter que ser, não sei quem é o Mário Soares, em Portugal. Com sinopse. Tu só trabalhas com sinopse, não é? Só trabalhas com... Tens de perceber de onde é que vem... Eu não posso inventar, a não ser que seja no Zimbábue e mesmo assim, sei lá quem é que era o presidente do Zimbábue em 1980, portanto, estás a ver? Ou seja, a não ser que seja no futuro. Espera aí, não, tu és muito à frente, viriato. O que tu queres dizer, no fundo, era no futuro. Em 1900, estamos a falar de ficção científica. Em 2042, quem vai ser o futuro Presidente da República? E aí eu já posso inventar. Oi, eu sei quem vai ser em 2042 o próximo Presidente da República ou o Presidente da República. Vamos dizer ao mesmo tempo. Tu dizes o teu nome e eu digo o meu nome. Ao mesmo tempo. Espera, 42? Sim. 42 é daqui a quantos anos? Daqui a 21 anos? É daqui a 21, sim. Ora, se eu tenho 54, 75 anos, quando eu tiver 75 anos. Epá, pera, sei lá. Achas que eu tenho assim um nome? Eu pensei que já tinhas alguém. Eu veio-me logo Não. na cabeça. Tu estavas a falar sobre Presidente da República e a mim veio-me à cabeça logo. Imediatamente. Não faz ideia. Eu não. Então vá, 1, 2, 3 e dizes tu. Não, então eu digo, qual é que é a piada de dizer 1, 2, 3? Assim posso eu dizer, mas agora a piada era dizermos os dois ao mesmo tempo. Patrícia Por vai acaso, aqui. não chego lá. Pronto, o meu palpite seria Cristina Ferreira, que alguém disse logo aqui, a pé demais, a Cristina Ferreira dava uma boa presidenta. Vocês questionaram. Eu acho que, na realidade, pronto, acho que ela agora daria uma péssima presidente, mas podem mudar as coisas daqui a 21 anos. Mas eu só falei isso porque se falou. Pois, quando de repente também tens o Trump, que também é eleito, de facto, nunca se sabe. Por popularidade, lá está, olha, popularidade, redes sociais, esse tipo de coisas. E foi eleito presidente do país mais poderoso do mundo. Isso é mesmo, dá mesmo pensar. Estás aí, nós aqui há atores. Olha, lança lá as perguntas, que é mais interessante do que isso. Conselhos para quem quer começar no mundo da representação. A Mariana Guê. Conselhos. Sim. Isto N vezes. Mariana, beijinho. Então, quem quer começar, primeiro estudar, não é? Sim. Eu diria primeiro estudar, nem que seja um cursozinho assim só de uma semana, 2 semanas, um mês, para perceber até que ponto é que queres mesmo. Uhum. Eu fiz vários workshops na ACT, e não é por ser a tua escola, mas é verdade, coincidiu. Fiz vários workshops na ACT com o João Lagarde, quer dizer, eram atores, eram realizadores, uns mais curtos, de um mês, outros de, imagina, só um fim de semana, mas isso é muito bom, realmente, para tu perceberes que é mais por aquele caminho ou mais por aquele, porque depois mesmo a forma de... Ou se é que queres. Exatamente. E a forma de ator que tu és, o tipo de ator que tu és, porque até mesmo entre atores há métodos diferentes. As pessoas optam por vias diferentes para chegar à personagem. Mas pronto. Olha, tu tens um agente? Eu estava na IT, mas entretanto saí e fui para a Charlie Agency. Mas como ator, sim, tenho um agente, mas... O que é a Charlie Agency? A Charlie Agency é do Ricardo Azevedo. É uma agência que tem aí 6 meses, 8 meses agora. Eles, por acaso, decidiram arrancar no ano em que o Covid apareceu. E eu, entretanto, saí da IT, estava só como apresentador nessa Charlie e pronto, ficaram com o meu futuro nas mãos. Pronto. E, entretanto, estou por lá. São desafios bons.
Sim, são. Dizia aqui uma amiga minha há pouco, a Mariana, que é movimento, movimento. E é mesmo isso. O que é importante é manter-nos em movimento, sempre em frente e, pronto, ver o que é que aparece, o que é que não aparece. O importante é não parar. Parar Não parar. é Mas parar. nem podes, porque como qualquer pessoa que tem um ofício, tudo te inspira, tudo te alimenta. Sim, tudo puxa para. Parar. Olha, Mais uma pergunta. tenho aqui várias perguntas, deixa-me ver. Olha, sim, esta vai de encontro àquilo que estamos a falar. Já que visita, de que forma podemos encontrar? Opa, pois é. De que forma podemos encontrar mais castings para além dos sugeridos pelos agentes? Sim. Ah, então, depende. Sugerido pelo teu agente, acho que é muito importante, não é? Acho que isso deve ser sempre a tua primeira bitola para quem tem agente. Se não existe aquela plataforma espetacular que é o Coffee Paste, onde está muita coisa publicada sempre. E o nosso meio é muito pequenino, não é? Portanto, nós nunca temos muitos castings a acontecer e que sejam abertos a qualquer um. Uhum. E portanto o Coffee Paste eu diria que é mesmo, se for para uma coisa internacional, acho que valia a pena inscreverem-se numas plataformas que existem, tipo Italenta, Talenta, Uhum. e depois o Spotlight, que é assim a plataforma mais famosa europeia. Sim, eu até pensei que era inglesa. O Spotlight. Não E é... é inglesa, é Ok. inglesa, mas é a plataforma europeia mais famosa. Hum. O Italenta também é italiana. É o Etalent. Mas são as plataformas mais conhecidas. Sim. O Spotlight eu sei que até tem uma enciclopédia. Eles têm uma edição escrita que depois editam para... Já não há. Diz? Já não há. Agora já não há? Ah, ok. Quem tinha Só falado... mesmo para pôr debaixo do computador. No outro dia o dono daquilo, sabes que o Spotlight vem sempre oferecer aos atores do passaporte uma anuidade e, portanto, vêm sempre todos os anos. Ah, isso é fixe. E é super interessante. E o dono do Spotlight, pá, aí há 2 anos, eu disse assim, sabe que eu ainda tenho os livros, precisamente, do Spotlight, do antigamente, e ele disse, opá, isso hoje em dia só dá mesmo para bloquear a porta, tipo para travar a porta, ou para pôr debaixo do computador. Sim, porque aquilo era uma enciclopédia E custava uma fortuna. Eu lembro quando a primeira vez que comprei era uma fortuna. Não imagino. Pronto, mas hoje em dia já não há. Como é que é Já trabalhar com não. o teu pai? Isto É maravilhoso. O quê? É maravilhoso. É maravilhoso. Ruth Fátima. Nós damos muito bem. É maravilhoso. Ele é super inspirador. Tens que ter sempre, imagina, se tens trabalho para 1 hora, tira 4 horas. Porque em cada subject tens sempre uma história. Ele tem sempre uma história para contar. Uhum. E, portanto, tens essa parte que é fantástica, que é ele está sempre a contar histórias. E, portanto, falas de um ator. Eu, por exemplo, hoje em dia tenho uma coisa por acaso que é menos boa com ele, mas agora já o topei, portanto, já lhe dei a volta, que é o Google. Eu não posso dizer o nome do ator, porque a primeira coisa que ele vai fazer é googlar Aí, é o nome. sério. Isso é muito bom. Sério? Mas como qualquer. Em princípio, toda a gente tem um bocadinho essa tendência. E então, mas eu, com o meu pai, não lhe posso dizer o nome. Portanto, mete-lhe a fotografia do ator, porque senão ele vai dizer assim: ai, não, 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 essa pessoa não dá, porque eu no outro dia vi. Eu disse: não, pai, não podes só fingir-te aquilo que tu viste na televisão, porque o que viste na televisão, coitado, esse ator não teve sorte, o papel não era bom. Não, coitado. Da televisão, coitado. Esquece isso. Nunca mais. Epá, mas primeiro que depois limpa essa imagem, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Bom, e então, hoje em dia já não faço assim, mostro-lhe a fotografia, ai pá, eu conheço essa pessoa, opá, mas achas que dá? Eu acho que sim. E só depois é que digo o nome, tá a ver?
E eventualmente se ele vai ao Google já não pode dizer que não, porque já me disse que sim. Que maravilha, que maravilha. Opa, trabalheira, Lá está, trabalheira. tu já o conheces o teu pai tão bem, também já trabalhas com ele há alguns anos, não é? Já trabalhas com ele desde os teus 2 anos de idade, não é? Para aí em 89, portanto, era uma questão de fazer, como diria o Guterres, esquece lá, eu não vou fazer contas a esta hora. Imagina que tu tens a possibilidade de conhecer a Patrícia Vasconcelos com mais 25 anos, portanto, com 33. O que é que acontece? Tu perguntas o quê? Imagina que tu vês agora, muito para brincadeiras, a tua versão daqui a 25 anos, hoje. Mas é que eu conheci a minha versão antes. A tua versão antes? Como assim? Sim. Ou seja, eu quando decidi fazer casting, tinha acabado de trabalhar num filme do meu pai, estava no guarda-roupa, eu adorava o guarda-roupa. E tinha lá ido parar, isto foi em 87, 88, e tinha ido parar àquele filme. Eu comecei como chofer, um filme que se chamava Aqui del Rei. E tinha ido lá para, e depois, como falava francês, depois perguntei ao meu pai se ele achava que eu poderia pedir ao produtor se podia trabalhar no guarda-roupa, porque eu trabalhava em moda. E ele disse-me, sim, podes ir propor-te trabalhar, e pronto. E lá fui começar a trabalhar no guarda-roupa, e foi aí que descobri o casting. Pronto. Isto assim para resumir muito rapidamente. E nessa altura, quando descobri a palavra casting e a responsabilidade de quem é que escolhia os atores para um filme, eu nunca sequer tinha ouvido falar daquela palavra. E então, depois fui para Paris, e quando fui para Paris, fui à biblioteca, não havia internet, fui à biblioteca da FEMIS, que era um local onde havia uma biblioteca sobre cinema, e pesquisei a palavra casting. E então havia um nome que era recorrente e que estava sempre a aparecer, que era uma célebre senhora que tinha começado a fazer casting no cinema mudo, que se chamava Margot Capelier. E que já tinha na altura, pá, os seus 80 anos, ou 70 e muitos. E que tinha feito todo o cinema francês, começando no cinema mudo, etc. E eu, como falo bem francês, telefonei-lhe, ela estava para ir a fazer um filme do Chabrol, ou estava mais uma vez a fazer assim um grande filme, e eu telefonei-lhe e disse, olha, eu sou portuguesa, gostava de a conhecer, e ela, assim, muito rapidamente disse-me, ok, amanhã 5 da tarde. E eu lá apareci, eu nunca estive tão nervosa na minha vida, eu nunca estou nervosa em praticamente nada, mas nunca estive tão nervosa na minha vida. Então cheguei lá e estava a imaginar-me uma enorme mulher, estás a ver? Pronto. E chego lá e tinha uma mulher de 1 metro e, sei lá, 60 e pouco, eu tenho 1,73 m, acho eu. E ela dava-me por aqui, estás a ver? Era assim uma coisa pequenina. E então ela abre uma porta com pé descalço e com as meias assim, meias rotas, assim, um bocado à trapalhice, e manda-me entrar. E então eu vou atrás dela e ela senta-me assim na mesa, e a mesa dela estava cheia de fotografias de atores e não sei o que, e eu digo, sabe, eu acabo de descobrir esta profissão que é casting, e ela era tratada pela rainha do casting. E eu gostava muito de começar a fazer casting em Portugal e tal, e ela disse-me assim, tu connais Luís Miguel Sintra? E eu, claro, então Luís Miguel Sintra, não havia de conhecer o Luís Miguel Sintra. Tu connais Maria de Medeiros? E eu, imagina, hein? Ela francesa. Maria de Medeiros? E eu, claro, Maria de Medeiros. Então, mas como é que era possível ela não conhecer? Depois, tu connais, e diz-me um terceiro nome que até hoje eu não me lembro. Juro-te, isto é a história da minha vida. E eu olhei para ela e disse assim, não. E ela apontou-me assim o dedo e disse, em francês, eu vou traduzir. Primeira regra do casting, tens que conhecer todos. Boa sorte. Levantou-se, abriu uma porta, levou-me à porta, fechou a porta. Pai, isto durou 5 minutos, mas foi a lição da minha vida. Incrível. Mas isto para dizer
que ela sempre me inspirou muito. Ou seja, eu quando digo, eu já conheci aquilo que eu acho que é um bocadinho a minha versão, no sentido do rigor e do profissionalismo, estás a ver? Ela é a minha grande inspiração. Ok, ok. Faz sentido? Bem, fartei-me de falar. Faz todo o sentido, mas quando eu te perguntei o que é que querias saber daqui, o que é que queres saber daqui a 25 anos? Isto é, hoje, se pudesses perguntar a alguém, neste caso tu, a tua versão daqui a 25 anos, porque se tu te vires, mesmo com mais 25 anos, vais acreditar naquilo que vais dizer. Portanto, qual era a questão que tu farias? Qual era a pergunta que farias? Ou já estás tão satisfeita com aquilo tudo que tens e com aquilo que és e exerces, neste caso, diretora de casting, descobriste isso quando foste visitar essa senhora super afável que te deu com a porta no rabo. Provavelmente, boa tarde, trau! E levas com a porta no rabo, porque não soubeste o terceiro nome, que até hoje não sabes quem é. Mas eras português o nome, não é? Era português. Era! Ok, Era! ok, então mereceste a porta no rabo. Claro, ouve lá, mas eu estava a começar. E ela, pelos vistos, conhecia 3 atores portugueses, 2 dos quais eu conhecia e o terceiro que eu não conhecia. Olha, está aqui um comentário que eu não sei o que é que eu terei dito da Ruth Fátima, que diz: espero que não seja nunca esse o critério para escolher atores. Pois, lá está. Como já foi muito Ai, tu estás nesse comentário. Eu já tenho aqui, olha, o Ricardo Vespares a perguntar: Patrícia, há muitos castings acontecendo atualmente em Portugal? E julgo, exato, e o Ricardo também pergunta: Patrícia, você apresenta atores brasileiros como opção aos castings portugueses? Se tu apresentas atores brasileiros ou como opções aos castings portugueses. Portanto, imagina se ele pode fazer casting cá em Portugal para algum trabalho. É isso. Depende do papel. Se o papel puder ser não obrigatoriamente português, porque não? Ok, pronto, tens a tua resposta. Ricardo Vespares, um abraço. E depois o Nazaré da Alma, um grande nome. Para quem não tem experiência e não tem showreel, a self-tape é um tipo de portfólio que aceita. Eu julgo. Ok. Então, as pessoas, eu não sei se isto é se isto é correto, mas tu tens alguma forma de contacto para onde as pessoas possam enviar? Tenho no meu site. No meu site. Patrícia Vasconcelos. Casting Patrícia Vasconcelos. Castingpatriciavasconcelos.pt .com. Pá, sei lá, eu já tive um site, mas .pt. eu não tenho direito para comes, pá. Eu tenho direito para... Olha, eu estou cheio de fome. Estou cheio de fome. Olha, boa indireta. Então, pergunta de 25 anos, vais responder ou está respondido? Opa, eu não percebi muito bem. Eu não percebi muito bem, sinceramente. Como é que eu me vejo aqui a 25 anos? Não, o que é que tu perguntavas à tua versão daqui a 25 anos? Isto é, imagina que a tua versão, com mais 25 anos, voltava atrás do tempo e dizia-te: olá, Patrícia, eu estou aqui e podes-me fazer uma pergunta e eu vou responder com sinceridade, porque sou tu e não te vou mentir a ti. Qual era a questão que tu fazias? Epá, não faço ideia. Não. Eu não sou nada de projetar no futuro. Não. Ai, opa. É engraçado. Eu esta pergunta, quanto mais criativas são as pessoas a que a faço, geralmente mais respostas pragmáticas tenho. E depois ao diametralmente oposto. As pessoas que são mais pragmáticas têm respostas do género: eu quero saber se vamos todos ficar bem, se isto do Covid vai ficar... Pá, eu não faço a mínima ideia. Não. Isso é mesmo uma pergunta muito, muito difícil para mim. Não é? Olha, o Valcir Carrasco, eu perguntei-lhe... Olha, vamos combinar assim. Portanto, 25 anos é 2000... Eu vou ter... E 46? 2046, sim. 2046. Então, marca na tua agenda. Em 2046, às 20h46, às 20h46, encontramos na rede social que tiver mais a dar no momento. Pronto, provavelmente tu em Marte e eu na Lua. Provavelmente será o TikTok. Sabes o que é que foi isto? Foi o meu cão. Foi o teu cão? Sopa. Foi o meu cão que decidiu passar aqui. Não, sopa. Oh my God, o que é que eu fiz? Patrícia, pronto, então não respondes à pergunta. Eu vou estar... Olha, o Valcir Carrasco, que é autor de novelas,
E eu pensei, bem, ele é super criativo, vai dizer uma resposta, tudo a ver com ou o amor, ou não sei o quê, algum... eu queria perguntar qual é que era o número da Mega Sena. Pronto, eu queria Daqui? Da Mega Sena. É tipo a lotaria. Euromilhões. Ah, De lá do Brasil. Portanto, ok. e o homem, autor de novelas, eu a pensar que ele ia dar uma resposta assim, tipo, super elaborada, e foi isso. Daqui a 25 anos ele queria saber só o número do Euromilhões, que era para poder ficar rico. Eu não quero nada disso. Não, tu gostas muito de viver no presente em que estás, não é? Gostas muito da tua vida. Não acredito lá no Euromilhões. Não. Não acredito nada disso. Não acredito nada disso. Não jogo nessas coisas. Não acredito nada disso. Eu também não, mas não quero dizer que não exista. A probabilidade é muito baixa. É a mesma. Eu acredito no dinheiro que eu ganho graças ao meu trabalho. Ponto. Meu Deus, pronto, é isso Não. mesmo. Mulher I'm sorry. dura. Eu não te quero deixar ir embora sem me falares um bocadinho da mansarda. Fala-me só um... Ai, caraças, pá. Eu que estou aqui com um problema, pá. Tá? Reda-me a cadela, pá. Oh, que cacete. Olha, vê Agora lá. vou ter que segurar isto pela mão. Que horas são? Cheio de fome. 9h37. Já passámos Ah, Portanto, por isso é que eu tenho fome. Espera aí. O que é que me aconteceu aqui? Eu estou a desaparecer, mas vai falando, entretém as pessoas. Entretens, olá pessoas. Enquanto a Patrícia não volta, eu aproveito Caraças. eu faço este Beirão Rijo geralmente durante a semana vezes, e amanhã vou para o Viviana, às 6 da tarde, que é um autor de novelas brasileiro. Às 6? Globo. Às 3? Diz? Qual às 6? Às 3? É às 6 da tarde daqui e às 3 Já mudou? É às Já 6 mudou? É 3 do Brasil, são 3 horas de diferença. Eu tenho os meus stories, portanto, se quiserem, sigam-me, @viriato_quintela, e eu chamo isto carinhosamente no Instagram Beirão Rijo. Ok, já voltaste, Patrícia? Acho que sim, sei lá. Olha, fala-me sobre a Mansarda, então. Não queres saber nada da tua versão de 25 anos daqui, portanto, fala-me só então da Mansarda, que é um projeto que... Pronto, ok, fala sobre isso. Eu adoro... Ai. Olha, então, o Projeto Mansarda é o projeto da minha vida. Sim, diz o slogan que eu adoro. O slogan, ou a vossa catchphrase, o mantra, Sim, que é quando a vida nos troca as voltas. É isso, quando a vida nos troca as voltas. Opa, porque é isso, porque de repente, sobretudo estas nossas profissões que são tão inseguras, não é? Que não nos dão direito a reformas e coisas assim, tu de repente sabes lá o que é que vai ser a tua vida mais tarde. E neste ano vimos mais do que nunca, Patrícia. Em 2020, muita gente... Pois, coitado. Tanta gente que passou mal. Tanta gente que está a passar mal, aliás. Sim, que está a passar, infelizmente. Mansarda. E então, a Mansarda é um projeto é um projeto social, é uma IPSS. Uhum. E aquilo que andamos a fazer é lutar para ter já temos o terreno, e para construir uma casa para acolher pessoas das artes criativas. Pronto, assim em super resumido. Mas é isso, é uma casa onde as pessoas, obviamente, para sócios, não é? Qualquer pessoa que pode fazer sócio, qualquer pessoa dentro das artes criativas, e que prove que de facto a maior parte do seu tempo foi dedicada às artes criativas, e que seja uma casa que lhe dê muito amor e carinho. É um projeto lindo mesmo. Está aqui a pede mais, a dizer que é um projeto lindo. Pede mais. Então, o que é que tu tens aí atrás? Eu tenho-te a ti aqui atrás, não sei se tu reparaste. Esta aqui, eu gostei desta. Portanto, além da fotografia. Para a Casa dos Artistas, para quando a vida lhes trocar as voltas, que isto está ao contrário, eu sei. Para ti aparece ao contrário, não é? Parece. E aqui diz Patrícia Vasconcelos, que é o teu nome. E depois, sou eu? És tu? Sim, és tu. És. Tão bom. Eu sou a tua versão daqui a meia hora e digo-te, Patrícia, és tu. Pergunta, porque correu tão mal. Eu só estou a tentar salvar a porra da pergunta. Obrigadinho, não é, Patrícia? E
E eu gosto muito desta fotografia, porque eu não a percebi logo, porque tu tens uma pedra junto ao coração, e puseste que começa assim em 2021 e depois entendi que tinha a ver com a mansarda, eu já tinha ouvido falar no projeto, mas não percebi a pedra, então a pedra é representativa deste projeto que é a tua vida, não é? A mansarda. E É a primeira pedra da mansarda. Há um filme e umas fotografias da nossa primeira pedra. Olha, o Pé Demais diz que também já foi agenciado pela Patrícia Vasconcelos. Opa, ó Pé Demais, não percebeste nada, tu até agora não percebeste e não percebeu nada. Eu não agencio ninguém. Eu só faço um trabalho de casting. Não porra nenhuma, não é Não isso. porra nenhuma. Olha, mas o Pé Demais está aqui brasileiro? Ou é brasileiro? Não sei, eu é que estou a gozar agora, eu não sou agente. Da animação turística, pumba, publicidade, olha aí. Olha, eu sei, e depois diz eu sei. Ó Pé Demais. O Tom C132, como participar em castings para telenovelas, licenciado em teatro. Here. É licenciado em teatro. O casting de telenovelas, estás um bocado na fossa, tens de ter um agente. É a forma mais fácil. Não, quer dizer, olha, primeiro, licenciado em teatro, na escola já deveriam ter dado uma disciplina. Eu dou em algumas escolas, em ensinar um bocadinho o beabá do que é que se deve fazer quando se sai de uma licenciatura de teatro, não é? Porque, coitados, não sabem a que porta bater, como fazer. Olha, tu tens um workshop de casting, eu só sei que existe, julgo. Adoro. Agora em janeiro vou fazer mais um. Era isso que eu tinha a questionar. Em que datas de janeiro? Qual é que é o custo? Se podes falar sobre isso. Estás-me a fazer perguntas um bocadinho difíceis porque eu não sei essas coisas de todo de cor, mas estão ou no Instagram da ACT ou no site da ACT. Eu sei que é mais para o fim do mês, porque eu antes disso não consigo. E é todo online, é tão bom. É exatamente o trabalho sobre as self-tapes, como é que deves fazer uma self-tape. É super interessante, eu adoro dar aulas e adoro, por acaso, este workshop é super interessante. Para se inscreverem as pessoas é ACT Escola de Atores, não é? actescoladeatores.com. Como que eu estou cheio de fome. Sabe que para dizer isso? Olha, tem peso ser uma licenciatura ou não sei o que é teatro? Não, precisa ter talento. Olha, a Renata a perguntar-me boa escola para estudar teatro e a Maria. Quem é que eu havia de falar? Só vou falar da minha. Pronto, a escola de atores. Mas o que é que esta pessoa estava aqui? Havia outro qualquer que dizia alguém sem experiência nenhuma pode também fazer o workshop? Pode. Pode. A ideia é esta, pessoal. Com experiência ou sem experiência, imagina que és uma pessoa que tens um talento enorme. A Patrícia simplesmente dá-te as luzes. Tão bom para mim. Pois. Nhami. Exatamente. É ótimo para mim. Pode ser o Júlio Isidro dessa pessoa. No teu caso, Patrícia Vasconcelos, que é. Tu lanças essa pessoa e tornas-te o Júlio Isidro dessa pessoa, que é um... Estás a ver? Eu tenho um Júlio Isidro dentro de mim. Então não sei como é que ainda estás com fome. Eu estou cheia de fome. Patrícia, olha... Olha, tínhamos combinado 1 hora, já passou bué. Já tínhamos, então eu estou a tentar isto já há algum tempo. Tu agora não te vou dizer, olha, Patrícia, para de falar. Não é? Dizer coisas importantíssimas e as pessoas estão interessadas naquilo que tens para dizer. Fica a súmula, ACT Escola de Atores, procurem se quiserem fazer algumas formações, sejam elas de casting, sejam elas direcionadas para, seja voz, dicção, há N coisas. Vejam o que é que está disponível no actescolasdeatores.com, que é a escola da Patrícia. E Patrícia, olha, queres deixar aqui um recadinho antes de ir embora? Ou, olha, estou com fome e vou-me embora? Quero, olha, cuidem-se que o bicho anda aí. Olha. Está bem? E sejam felizes, aproveitem, eu acho que cada vez mais as pequenas coisas da vida há que saber aproveitar. O sol, tem estado um sol incrível, comida boa, não é? Amigos, sorrisos. Olha o Viriato, tem um sorriso tão bonito. Por acaso tens um sorriso muito bonito. Não sei se alguém te disse, olha, digo eu. Obrigado. Já me disseram isso, efetivamente. E sabes, eu tenho ideia que sim, tenho um sorriso giro porque é muito parecido com o da minha mãe.
E então eu acho Ah, assim, então, olha, então, portanto, assim, estas pequenas coisas da vida. Simplificar, não complicar. verdade. Porque a vida, há muitos atores, eu acho, e agora vou dizer, lá está, vou generalizar, mas já vi isso acontecer. Há muitos atores que acham que a vida é o próximo trabalho, estar à espera do próximo trabalho, e ficam obcecados com ter o próximo trabalho, o próximo trabalho. E a vida não, a vida é entre os trabalhos, é o que acontece entre os trabalhos. E acho que há pessoas que gerem mal isto, e acho que é um ótimo conselho esse que estás a dar, Patrícia. É, não é? Boa, é maravilhoso e eu vou tentar apreciar as coisas pequeninas. Como, por exemplo, olha o meu cão, tenho aqui todo enrolado ao meu lado, o Jovi. Já agora vou-te apresentar, que ele, olha, Mostra lá. estás a ver? Oh, Ou nada, coisa nada. boa. Engraçado, fugiu hoje. Fugiu-me às 10 da manhã, só apareceu aí às 6 da tarde. É uma coisa que ele faz. Oh, maroto. E tu ficaste com o coração. Fico um bocado preocupado. Agora já não, porque ele já me fez isto uma data de vezes, na realidade. E ele vai às cadelas e pá, é uma chatice. Eu estou com o grande canandra, o grande, quer dizer, não sei o que é de fazer, é se ou não. Se é que me entendes. Ah, pois aconselho com a minha foi logo de pequenina, antes do primeiro cio. Ai, caramba. Pois o meu já está com 4 anos e eu sabes, tenho medo de alterar. Opa, agora, coitadinho. Pois é isso. Mas olha, Deixa é lá o melhor do rapaz que antes. procriar. Deixa lá o rapaz procriar. Agora, não, pior é que eu acho que ele já procriou. Eu acho que ele já tem. Estás a ver, já és avô tantas vezes e nem sabes. Olha, é provável, é muito provável que isso aconteça. Olha, eu quero ir embora. Quero ir. Era isso que eu ia dizer agora. Arranca já mal. Tchau, Patrícia. Um beijinho. Olha, adorei ter-te aqui, mesmo. Continuas elegante como sempre. Elegante. Tão querido. Parece filho de Paris, com o microfone prestes a cantar. É assim. Beijo. Devia ter vindo de chapéu. Para isso. Vai lá embora. Olha, bom apetite. Olha, beijo, Patrícia. Muito grave. beijinhos. Até à próxima. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.